Olá, Deus abençoe a todos. Eu gostaria de deixar aqui uma palavra que se encontra no livro de Joel, capítulo 1, verso 4, que diz assim: O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Me chama a atenção essa palavra, porque ela está descrita no livro de Joel, que eu acredito, né, foi escrito por volta do ano 835 a.C. Acredito nessa data, porque ele não fala sobre nenhuma ameaça do cativeiro babilônico ou da nação da Síria, né, do cativeiro da Síria, e fala diretamente constantemente sobre um juízo, né? E é interessante que ele começa o livro dirigindo a palavra a Joel, filho de Petuel. E ele diz assim: palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós, velhos, e escutai todos os habitantes da terra. O tema predominante em Joel é o dia do Senhor. E o que seria o dia do Senhor? Seria um dia de juízo, seria um dia que Deus viria para julgar o povo de Israel. Ele começa dizendo: ouvi, né? Ele usa dois versos: ouvi isto, vós velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Nós temos visto aí, né, o Brasil ser assolado pelo coronavírus, a China, a África e países árabes serem assolados pela praga dos gafanhotos. Temos visto no Brasil vários rios aparecerem com peixes mortos, ventanias, terremotos nos Estados Unidos. Temos visto vários sinais, né? E muitas pessoas menosprezam, muitas pessoas não dão a devida atenção, mas Deus estava dizendo para o povo naquela época, através do profeta Joel: ouvi e escutai. Ou seja, não era para que aquelas coisas passassem em vão, não era para que as pessoas menosprezassem os acontecimentos e as coisas que estavam acontecendo. Da mesma forma, né, nós não podemos menosprezar, nós não podemos deixar passar, achar que isso é apenas um fenômeno da natureza. Porque em Israel mesmo, nós vemos que o povo celebra a Páscoa relembrando o que aconteceu no passado, né? Que foi o livramento que Deus deu para o povo nas 10 pragas, em específico na praga dos primogênitos no Egito. Nós podemos ver que o povo ainda hoje celebra em Israel a festa de Purim, relembrando um livramento que Deus deu aos judeus na Pérsia. Nós vemos que o povo celebra a festa também dos tabernáculos, né? Ou a festa de Sukkot em Israel, relembrando ali como que Deus os guardou na sua peregrinação no deserto. Então há coisas que nós temos que guardar na nossa mente, que nós temos que anotar na nossa agenda e jamais esquecermos. Há milagres que nós vivemos, que nós devemos anotar para que outras pessoas sejam glorificadas. E outras pessoas sejam glorificadas, não, para que o nome do Senhor seja glorificado na vida de outras pessoas. E era justamente isso que Deus estava pedindo aqui, que ele fala: narrai isso a vossos filhos, e vossos filhos façam aos seus filhos, e os filhos desses a outra geração. Entendeu? Então o que estava acontecendo ali era para que o povo guardasse na memória, para que fosse transmitida de forma oral, de geração a geração, para que o povo não se esquecesse do que Deus estava fazendo. Então eu quero dizer para você, né, veja essa situação, anote num caderno, grave na sua memória, porque Deus ele tem um propósito em todas as coisas. Não menospreze quando as autoridades disserem: não saia de casa, se cuide. Sabe por quê?
porque é o seguinte, muitas pessoas não estão dando ouvido, e Deus está falando aqui, ouvir isto, principalmente, né, o povo, assim, a linha de risco, e ouvir isto, vós velhos, principalmente os idosos, deem ouvido, escutai isso, habitantes da terra. Então aquele sinal era para toda, não era só para uma cidade, para o Jardim do Ingá, Goiás, Brasília, né, para o Brasil, era para todos os habitantes da terra, e para que isso ficasse gravado na memória e que fosse passado de geração em geração o que Deus estava fazendo. E o que Deus estava fazendo ali era, na verdade, chamando o povo ao arrependimento. Era, na verdade, um juízo, e esse juízo ele se refletia de três formas. Primeiro, o verso 4 vai dizer: o que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Ou seja, o juízo de Deus, não um juízo destrutivo, mas um juízo em que tinha como propósito fazer o povo voltar, o povo se arrepender ao Senhor, né, estava se manifestando de três formas. Primeiro, né, o povo estava plantando, não estava colhendo. Ou seja, o povo tinha colocado, preparado a terra, adubado a terra, estava plantando, mas estavam tendo grandes prejuízos, até porque a economia daquela época era especificamente fundamentada não só na criação de rebanhos de ovelhas, de gado, ou no plantio, né? Então aquilo em que eles colocavam o coração deles, né, a fé, quem sabe no dinheiro, quem sabe no status, estava essas coisas estavam ruindo na vida deles, né? Nós vemos que um outro efeito desse juízo foi justamente a fome e a seca. O capítulo 1, verso 16 vai dizer: acaso não está destruído o mantimento diante dos vossos olhos? E da casa do nosso Deus a alegria e o regozijo? A semente mirrou debaixo dos seus torrões, os celeiros foram assolados, os armazéns derrubados, porque se perdeu o cereal, como geme o gado. As manadas de boi estão sobremodo inquietas, porque não tem pasto, também os rebanhos de ovelhas estão perecendo. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos no deserto e a chama abrasou todas as árvores do campo. Nós podemos ver que o mantimento do povo foi destruído por esse exército de gafanhotos, uma praga semelhante à praga dos gafanhotos no Egito e semelhante à que está acontecendo nos países árabes, na China, agora estava devastando o alimento daquele povo. E nós podemos ver que um dos efeitos do pecado é justamente a fome. Meu querido, você que está me ouvindo, o pecado ele é algo tão sério que ele não afeta somente a vida da pessoa, ele afeta a terra, ele afeta os animais. A palavra de Deus vai nos dizer em Oséias capítulo 4, verso 1: ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar, e há arrombamentos e homicídios. Por isso a terra está de luto, e todo que mora nela desfalece com os animais do campo e com as aves do céu, até os peixes do mar perecem. Nós podemos ver aqui, querido, que o pecado ele afeta a terra. O pecado ele afeta os animais. O pecado ele afeta as aves, ele afeta famílias, né? Ele faz não só com que a pessoa ela se distancie do propósito de Deus, mas com que ela se autodestrua. O povo aqui em Oséias capítulo 1, capítulo 4, verso 1 e 2, né? Nós podemos ver que eles não queriam saber do amor, não queriam saber da verdade nem do conhecimento de Deus. E nós podemos ver que é justamente por causa da falta de amor hoje, pela falta
de valorização do ser humano é que a sociedade e a terra está se destruindo e afetando não só a si mesmos, as pessoas, mas também a animais, a terra, o céu, o ar e todas essas coisas que nós podemos ver. O livro de Joel, no livro de Joel, capítulo 2, nós podemos ver que o povo também estava sofrendo aqui no fato de preparar a terra, plantar, ou seja, a maldição e o juízo de Deus era tão extraordinário que o povo plantava, a semente apodrecia dentro da terra, não germinava e não gerava ali as colheitas. Então o juízo de Deus estava vindo não só através dos gafanhotos, mas através também do fato de eles plantarem e não nascerem. Isso me faz lembrar a maldição lançada sobre Caim, que quando Deus lançou ali a maldição sobre Caim, Deus falou: você vai andar errante sobre a terra e a terra se tornará de bronze e assim por diante, né? Então, e Deuteronômio capítulo 28 vai nos dizer que um dos sinais ali da maldição sobre o povo é os céus, né, se tornarem de ferro e a terra de bronze, eles não chover e também não haver também a germinação das sementes plantadas ou o desenvolvimento da colheita. Nós podemos ver que o povo, né, tinha celeiro, mas tudo que estava no celeiro havia se perdido e o gado estava gemendo. Ele fala aqui no verso 18 do capítulo 1: as manadas de boi estão sobremodo inquietas porque não tem pasto, também os rebanhos de ovelhas estão perecendo, né? Então, um dos sinais do juízo era justamente a destruição das colheitas através dos gafanhotos, o fato de eles plantarem e não colherem. E o verso 12 vai nos dizer: a vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Então, em primeiro lugar, Deus estava chamando aquele povo para ouvir e escutar, para não deixar passar, para anotar, para guardar aquilo no seu coração e contar às gerações vindouras. Em segundo, Deus estava efetuando naquela época um juízo que se manifestou através da praga dos gafanhotos, da fome aos rebanhos, né, da falta de sucesso no seu plantio, e também até mesmo as árvores deixaram de dar os seus frutos. Mas por quê? Eu quero dizer para você que Deus, tudo que Deus faz tem um propósito. O verso 9 nos fala por que estava acontecendo tudo aquilo. Cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares e a libação. E o verso 13, parte C, vai nos dizer o seguinte, eu vou ler todo: cingivos de pano de saco e lamentais, sacerdotes, uivai, ministros do Senhor, vinde, ministro de Deus, e passai a noite vestido de pano de saco, porque da casa do vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e libação. Ou seja, o povo tinha deixado de ofertar, de apresentar a oferta de manjares, a oferta de libação. E isso aqui revela uma coisa muito mais séria, porque naquela época a vida dos povos era centrada nos templos dos deuses aos quais eles adoravam. No caso, Israel era uma nação monoteísta, né? No caso aqui de Israel, a vida era centrada no templo, aonde eles se reuniam para ler a palavra, para falar sobre, né, coisas que edificavam, para adorar a Deus. E o povo havia não só deixado de ofertar, de cuidar dos sacerdotes, né, mas também de adorar ao Deus dos deuses, Senhores dos senhores, na casa do Senhor. É o que nós temos visto nos dias atuais. Muitos crentes desigrejados, muitas pessoas, né, aí falando: servir a Deus para quê na igreja, né? Para que templo? Eu sirvo a Deus em casa, né?
E eu vou te falar, não tem como, num primeiro plano, com certeza eu sou igreja, eu sou templo do Senhor, mas a igreja, a assembleia, a reunião da igreja invisível, ela se faz através da comunhão com outros salvos. Não tem como eu dizer que eu sou igreja, né, dentro de casa. Não tem como eu dizer que eu sou igreja no meu canto. Não, a igreja ela tem uma história, ela tem comunhão. Eu louvo a Deus por você que está me ouvindo, porque, né, se você faz parte do Ministério Filhos ou da sua igreja, a igreja ela se manifesta pela comunhão, pela identidade, pela submissão à autoridade que Deus nos colocou. Israel aqui deveria estar subordinada à direção dos sacerdotes. E os sacerdotes deveriam, a função do sacerdote era ensinar a palavra de Deus ao povo, mas só que a nação estava se portando de forma disfuncional. O povo havia deixado a adoração, o povo havia deixado de buscar ao Senhor, de oferecer ofertas ao Senhor. Né? E nós podemos ver aqui que eles estavam sofrendo o resultado de suas atitudes, né? De não adorar a Deus. As suas lavouras estavam sendo destruídas, eles plantavam e não colhiam, estavam lhe faltando mantimento, as árvores, os animais, né, estavam sendo afetados, chuva não vinha, né? Mas qual que era o propósito de Deus nessa situação? Era destruir a nação de Israel? Eu quero dizer para você que não. Que tudo que Deus faz com um propósito. Né? No capítulo 2, verso 12, a palavra do Senhor vai nos dizer: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Então eu quero dizer que toda essa crise, o fato de as instituições pararem, né, o fato de todos estarem em casa, de estar acontecendo coisas que não aconteciam desde a Segunda Guerra Mundial, tudo isso é para que o povo se converta. Deus fala aqui, ó, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. O propósito de Deus não é destruir, o propósito de Deus não é matar, mas sim fazer com que o povo se converta. Só que o povo tem um coração tão duro que muitas vezes prefere descer ao sepulcro, prefere ir a óbito do que clamar ao Senhor. Nós temos visto aí atualmente nas notícias o povo parado, ao invés de glorificar a Deus, vai para os bares. Eu mesmo fui ao mercado, as pessoas estavam lá comprando cerveja. Eu quero falar que não é tempo de passear, não é tempo de pescar, não é tempo da gente se alegrar, é tempo de chorar, de uivar, porque era isso que Deus estava esperando ali, em primeiro lugar, dos sacerdotes. A palavra do Senhor nos diz aqui, no verso em que eu li, no verso mais aqui adiante, ele vai dizer: cingi-vos de pano de saco e lamentais, sacerdotes. Em primeiro lugar, a permissão daquela praga e também a falta de sucesso na colheita era um chamado, em primeiro lugar, aos sacerdotes. Eu quero falar para você que está me ouvindo, que é um sacerdote, é um líder de célula, né, que nós temos uma responsabilidade muito grande. Mas a maioria dos sacerdotes tem agido de forma irresponsável. Uma estatística mostra que hoje os pastores não gastam mais de 15 minutos por dia orando. Né? Eu quero falar para você, meu querido, que não é a sua capacidade de falar, a sua oratória, a sua sabedoria, seu curso de teologia, ou que você se fundamente, você se confia, que vai fazer com que uma vida ela se converta. Porque não é por força, nem por violência, mas pelo Espírito. As nações, as multidões só virão aos pés de Jesus quando nós nos dobrarmos em oração, quando nós nos dobrarmos em jejum, quando nós buscarmos ao Senhor em primeiro lugar. Nós temos visto aí pessoas querendo fazer a obra na base do talento, na base da força, não confiam no Senhor. E eu quero falar que é por isso que muitos não têm tido resultados. Então aquela situação toda ali
era um chamado, em primeiro lugar, um chamado dos sacerdotes, para que os sacerdotes se voltassem ao templo. Porque o texto nos fala aqui que a oferta de manjares havia deixado e o povo havia deixado de ir ao templo. Não só o povo havia deixado, mas também os próprios sacerdotes estavam buscando os seus próprios êxitos, sua própria vontade, estavam sendo pastores de si mesmos. Eu quero dizer para você que é sacerdote, para você que é líder, meu querido, nós temos uma responsabilidade muito grande. A quem muito é dado, muito será cobrado. Né? Nós podemos ver aqui que os sacerdotes haviam deixado de ensinar a palavra ao povo. E mais adiante, a palavra do Senhor vai nos dizer, no capítulo 2, verso 17, né, que o que Deus queria que os sacerdotes fizessem era o seguinte: chorem, sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem, poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao próprio, para que as nações façam escárnio dele. Porque hão de dizer entre os povos: onde está o teu Deus? Né? Então, eu clamo aqui, eu gostaria de chamar todos os líderes de células, todos os pastores, né, apóstolos que porventura estejam me ouvindo, e gostaria de dizer que é tempo de nós nos humilharmos, é tempo de nós orarmos, é tempo de nós clamarmos a Deus para que Deus levante evangelistas, para que Deus levante líderes, para que a igreja ela saia não só fortalecida, mas edificada, disposta a viver a palavra do Senhor após esta crise. Não é tempo de nós ficarmos em casa assistindo séries do Netflix, novela, assistindo filmes, gastando o nosso tempo em tantas outras coisas. É tempo de nós nos humilharmos, de nós jejuarmos, de nós clamarmos pelo povo. E nós podemos ver aqui que Deus queria do povo que ele se convertesse a ele. Verso 13 vai dizer: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e não se arrependerá? Então, o propósito de Deus em toda essa crise, essa situação, em toda a crise que nós passamos na vida, não é destruir, não é fazer o povo passar fome, não é fazer com que ele não tenha sucesso nos seus empreendimentos, mas é fazer com que o povo se converta, o povo se arrepende, o povo se humilhe e rasgue o seu coração. Porque muitas vezes o povo está tão preocupado em ganhar dinheiro, em comprar o carro do ano, em comprar a casa, em casar, se dar em casamento, que se esquece de que o Senhor está à porta, que o dia do Senhor está muito, muito perto, né? E ele vai dizer aqui, converta e se humilhe, porque o povo fez isso, o povo se humilhou, e o verso 18 vai nos dizer: então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do teu povo. Eu quero dizer para você que está me ouvindo, quem sabe está desempregado, com a família se destruindo, seus empreendimentos quebrando ou já quebraram, sua empresa fechando. Eu quero dizer, meu querido, se humilhe. Volte ao primeiro lugar, ao primeiro amor, de onde você estava na presença do Senhor. Clame ao Senhor, porque Deus, ele vai dizer aqui, que Deus ele é um Deus benigno, misericordioso. Ele vai dizer: convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque ele é misericordioso, compassivo e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Eu quero dizer para todo o Brasil e aqueles que estão nos ouvindo, que se nós nos humilharmos, se nós clamarmos, se nós rasgarmos o nosso coração, Deus, ele irá retroceder nessa crise, nesse problema qual o Brasil tem enfrentado. Ele irá retroceder na adversidade, na luta a qual porventura você esteja passando, porque ele é misericordioso, ele é benigno, ele não se alegra na morte, principalmente do injusto, daquele que não teme a ele, daquele que o ignora. O propósito de Deus não é te destruir nessa situação, mas apenas para que você rasgue o seu coração, para que você aprenda a olhar para ele, para que a população
né? Pare um pouquinho o trabalho e olhe para o Senhor. Porque quando o povo clamou, Deus se mostrou zeloso. E o propósito de Deus para a vida de todo aquele que nele crê, que nele confia, está aqui no livro de Joel, capítulo 2, verso 19. E respondendo lhe disse, eis que vos envio o cereal. Quando o povo clamou e se humilhou, Deus fala aqui, ó, eis que vos envio o cereal e o vinho e o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais a vergonha entre as nações. Mas o exército que vem do norte, eu o removerei para longe de vós, eu o lançarei em uma terra seca e deserta, lançarei a sua vanguarda para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Então Deus estava falando aqui que aquele exército, que aquela nuvem de gafanhotos, Deus iria remover para o mar oriental, Deus iria tirar para fora dos termos de Israel e aquilo iria cheirar como uma podridão. Mas ao mesmo tempo que cheiraria como uma podridão, né, seria um alívio para Israel. Eu quero falar para você que se nós clamarmos ao Senhor, Deus vai tirar o coronavírus do Brasil. Deus vai abrir as portas na sua vida. Deus vai restaurar o seu casamento. Deus irá restaurar o seu ministério, a sua vida financeira, a sua saúde. Muitas vezes Deus permite que venha o juízo, que venha o mal, que venha a crise. É justamente para nós nos humilharmos, para abater muitas vezes a nossa soberba. Mas o propósito de Deus não é trazer vergonha, não é trazer destruição, mas é fazer com que o povo se humilhe e se volte a Ele, porque Deus ele é misericordioso, Ele é benigno, Ele não se agrada do mal, e o que Deus quer fazer é enviar um mantimento para você. O que Deus quer fazer é multiplicar o trigo, é multiplicar o cereal, como ele fala aqui, é multiplicar o óleo e o vinho, é nos fartar de abundância. Acho que Deus ele se alegra que é com alguém que vive na miséria, que vive na destruição, que vive desempregado, que vive passando por dificuldade. Tem pessoas que acham, que falam assim, ah não, você é miserável mesmo, porque é pecado ser rico, o dinheiro é sujo, meu querido. Sujo é o coração de quem usa, porque o dinheiro pode ser usado. Para que você pode usar o dinheiro? Pode usar para comprar um remédio, para ajudar alguém, para fazer uma compra, para comprar um carro melhor, uma casa melhor. Então o problema não é o dinheiro, o problema é o coração das pessoas e aquilo que se manifesta quando o dinheiro vem à sua mão, né? E diz um ditado aí que você quer conhecer uma pessoa, dê poder para ela, né? O dinheiro ele traz essa falsa sensação de poder e nada mais acontece quando uma pessoa tem dinheiro do que manifestar aquilo que está dentro do coração dela, entendeu? Então Deus ele quer que a sua empresa prospere, Deus quer que você seja feliz no seu casamento, Deus quer que você seja milionário, Deus quer que você tenha uma vida farta, mas o problema é que você não tem projeto, não tem propósito, você não sabe onde você quer chegar, entendeu? E você vive a vida deixando a vida te levar. E eu quero te falar, meu querido, que você é responsável pela realidade a qual você vive. Você pode estar num ponto, isso não determina quem você é, você pode estar endividado, quem sabe enfermo, trancafiado aí dentro de casa, mas eu quero te dizer que você é responsável pela sua realidade. Você pode traçar um ponto e falar, chega, acabou, eu vou estudar, vou fazer um curso, eu vou abrir uma empresa, eu vou procurar um negócio na internet, eu vou mudar a minha vida e você mudar de vida. Né? Porque o que Deus estava... Aquela crise era para que o povo repensasse os seus valores, a forma como agia e buscasse ao Senhor. O propósito de Deus era trazer vinho, cereal e óleo em abundância. O verso 21 vai nos dizer, não temas, ó terra, regozije-te e alegre-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira e a vide produzirão com vigor. Então, Deus estava revertendo aquela situação através da humilhação do povo. O povo clamou, Deus agora
estava fazendo com que a figueira desse seu fruto, com que os pastos voltassem a nascer, com que os animais, até os animais do campo, se alegrassem. Então eu quero falar para você, meu querido, quem tem o poder sobre até mesmo o pasto no campo, sobre os animais, sobre o ar, sobre a chuva, sobre os peixes, sobre a sua vida é Deus. Não acho que é a sua faculdade, não acho que é a sua empresa, não acho que é o seu dinheiro, porque tudo que nós temos não é baseado na força do nosso braço, mas num Deus todo-poderoso que criou os céus, a terra, que abre e fecha portas e que pode sim mudar a sua história, que pode mudar a história da sua família, a sua saúde, que pode mudar a sua vida financeira, a sua vida espiritual, se você se humilhar, se você se arrepender, se você se voltar para os caminhos do Senhor, para servir ao Senhor, não para que homens vejam, mas para que Deus veja, para que você seja um adorador em espírito e verdade. A vontade do Senhor está descrita também aqui no verso 23, alegrai-vos, pois, filhos de Sião, e regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a seródia. Ele está falando aqui, ó, que a chuva que não vem mais por causa da maldição, pelo fato de você ter abandonado, né, a frequência aos templos, ao culto, à casa do Senhor, pelo fato de você ter se desviado, deixado ao Senhor, essa mesma chuva, quando você se voltar ao Senhor, eu vou fazer ela vir no tempo certo. Eu vou trazer a chuva temporã e a seródia. E ele fala aqui, ó, e quando a chuva vier, as eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Eu restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, destruidor, cortador, o meu grande exército que enviei a vós. Eu quero dizer que se você quebrou, quem sabe por uma vida, né, assim, de pecado, uma vida de vício, de bebida, de drogas, uma vida de que não agradava ao Senhor, se você perdeu a sua família, os anos, né, de trabalho foram consumidos, Deus é poderoso para restituir. É o que ele está falando aqui, ó. Quando você se clamar a mim, quando você clamar a mim, quando você se humilhar, eu restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, cortador e destruidor. E o verso 26 vai dizer, comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Então o propósito de Deus não é te envergonhar. O propósito de Deus não é te humilhar. O propósito de Deus não é fazer com que você seja destruído, mas é fazer com que você tenha uma família edificada, uma família solidificada na presença do Senhor. Está aqui meu filho, né, que acordou. É fazer com que você se volte a Ele. E uma